apresentar é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Júlio Verne foi um escritor francês que nasceu a 8 de fevereiro de 1828 na cidade de Nantes. Em 1872, escreveu a sua obra mais conhecida, A Volta ao Mundo em 80 Dias. No entanto, escreveu outras obras, tais como A Jangada e Viagem ao Centro da Terra, etc. A certo momento da sua carreira, começou a escrever romances, geralmente ficção científica, bastante convincentes e realistas. Em 1886, sobreviveu a uma tentativa de assassinato pela mão do seu sobrinho, onde foi atingido na perna e ficou coxo para o resto da sua vida. Mais tarde faleceu, a 24 de março de 1905. A história gira à volta do personagem principal, Phileas Fogg, um homem rigoroso, antissocial e que vive em Londres. Participou numa aposta para fazer a volta ao mundo em 80 dias, na qual apostou 20.000 libras e onde levou o seu criado Passepartout. Os dias antes da sua partida, houve um assalto ao banco. Como Fogg era um homem misterioso e isolado, a sua partida inesperada tornou-o o principal suspeito. Por esse motivo, ao longo da viagem, foi seguido por um detetive. Durante a mesma, foram surgindo inúmeras aventuras e obstáculos, mas, mesmo assim, Phileas Fogg e Passepartout chegaram a tempo e ganharam a aposta. Agora tens que ler o livro para saberes quais foram as aventuras de Fogg e de Passepartout e, quem sabe, pode aparecer alguém inesperado. Dentro do livro encontrarás a opinião de Alice sobre o livro. Já ouviste falar de Phileas Fogg e da sua extraordinária volta ao mundo? Quantos quilómetros são precisos para atravessar continentes e oceanos? Para aí uns 1000, não? Ora, a mim parece-me impossível, em 80 dias, passar por tantos países. Mais depressa acredito num apressado coelho branco, num gato que teima em desaparecer e numa furiosa rainha de copas. Uma volta ao mundo em 80 dias. Verdadeiramente impossível, não achas? Mas acredita, Phileas Fogg, apesar de inúmeros contratempos e peripécias, vai conseguir. A editora do livro é Porto Editora e este livro pertence à coleção Clássicos. A coleção Clássicos também tem outros livros, são eles Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, As Aventuras de Huckleberry Finn, As Aventuras de Tom Sawyer e Mulherzinhas. A sinopse é: como seria no final do século XIX dar uma volta ao mundo em 80 dias? É o desafio que Phileas Fogg decide enfrentar com o seu fiel companheiro Passepartout. Juntos, vão viver aventuras emocionantes, mas também encontrar obstáculos. Se queres saber mais, abre o livro e faz esta incrível viagem com Phileas Fogg. A coleção Clássicos reúne as mais fantásticas obras da literatura juvenil e apresenta um momento em que os heróis e as heroínas falam dos livros uns dos outros. Numa linguagem deliciosa e com ilustrações surpreendentes, estas histórias são absolutamente irresistíveis. Tom é órfão e vive com sua tia Polly, com os seus primos e com seu irmão Sid, e adora faltar à escola para ir pescar. A sua tia faz o melhor que pode para o educar, arrastando-o para a igreja e punir as suas rebeldias. A segunda-feira é o pior dia da semana para o Tom. Curiosamente, numa segunda-feira aparece uma menina nova na escola chamada Becky Thatcher, e Tom fica apaixonado por esta, mas rapidamente se chateiam. Nessa noite, ele sai de casa com sua melhor amiga Huckleberry Finn. Eles dirigem-se para o cemitério e tornam-se involuntariamente testemunhas do roubo de sepulturas. Nesse mesmo roubo, encontram-se lá 3 pessoas, Potter, Robinson e Injun Joe. Durante o roubo, ocorre uma discussão entre Potter e Robinson, levando a que os dois fiquem desmaiados no chão. Injun aproveita então para matar o Dr. Robinson, colocando a faca na mão de Potter já que se encontrava inconsciente. Ao acordar, Potter pensa que matou o Dr. Robinson, implorando a Injun que não contasse nada a ninguém. Aqui Tom assistiram a tudo. O que será que eles decidiram fazer? Convido-te a descobrir o resto da história. Boa leitura! Samuel Langhorne Clemens nasceu na Flórida a 30 de novembro de 1835 e faleceu dia 21 de abril de 1910 em Reading. Ele é mais conhecido pelo seu pseudónimo Mark Twain, que foi um escritor e humorista americano crítico do racismo. É mais conhecido pelos seus romances As Aventuras de Tom Sawyer, de 1876, e As Aventuras de Huckleberry Finn, de 1885.
As Aventuras de Huckleberry Finn foi chamado de o maior romance americano. Em Misery de 1850, Tom Sawyer é o menino que vive com a tia Polly e o seu irmão Sid. Tom faz todas as parvoíces que se espera de uma criança e até se apaixona por Betty Thatcher, que acabou de chegar à cidade. Depois, junto com Huck Finn, filho de Pap Finn, eles testemunham Young Joe matar o Dr. Robinson no cemitério. Com medo dele, os dois fogem para uma ilha, mas retornam quando são dados como mortos. Quando tem início o julgamento pelo assassinato do doutor, em que o arguido é Muff Potter, eles incriminam Young Joe. Em seguida, Tom resolve fazer um piquenique com Betty nas famosas cavernas McDougal, onde são perseguidos por Young Joe, que fugira da corte. Olá, o meu nome é José e estou aqui para vos falar sobre a Hora do Planeta. Mas afinal, o que é a Hora do Planeta? A Hora do Planeta é um movimento contra o aquecimento global, organizado pela organização não governamental WWF, World Wide Fund for Nature, ou em português, Fundo Mundial para a Natureza. Esta ONG foi fundada na Suíça em 1961 e age nas áreas da investigação, conservação e recuperação do ambiente. A Hora do Planeta consiste num período de 60 minutos, quando os governos, empresas e toda a população são convidados a apagar as luzes. Este movimento ocorre em todo o mundo e em todos os anos, no último sábado de março. Esta é uma hora simbólica para sensibilizar contra os efeitos do aquecimento global, preservar a natureza e lutar contra as alterações climáticas. E quando é que começou este movimento ambiental? A Hora do Planeta teve a sua primeira edição em 2007. Apenas na Austrália, na cidade de Sydney. Nesse dia, cerca de 2,2 milhões de pessoas apagaram as luzes durante essa hora. Nos anos seguintes, o evento cresceu muito, sendo a maior participação no ano passado. Nesse ano, aderiram à Hora do Planeta 190 países, apesar de ter sido festejado de maneira online devido à Covid-19. No ano passado, também houve um recorde de municípios portugueses que abraçaram este acontecimento. Foram 112, entre eles Faro, Coimbra, Lisboa, Sintra, Porto e Braga. A Hora do Planeta ajuda realmente o planeta? Esta ação executada pelo mundo inteiro ajuda o planeta, mesmo que seja por apenas uma hora. Em 2007, segundo uma empresa de eletricidade australiana, o consumo de energia em Sydney foi 2% inferior durante o período do evento. Na cidade mais populosa da Austrália, assistiram quase menos 50 mil carros na estrada durante essa hora. Em 2019, na segunda maior participação de sempre deste evento, existiu cerca de 2 bilhões de interações nas redes sociais, e este assunto foi o mais popular em 26 países. Ao redor do mundo, milhões e milhões de pessoas apagam as luzes neste curto período de tempo, ajudando assim um pouco a Terra. Hora do Planeta 2021. Este ano, a Hora do Planeta realiza-se no dia 27 de março. Se puderes e se conseguires, apaga as tuas luzes nesse dia, durante as 8h30 da noite e as 9h30 da noite. Lembra-te sempre de apagar as tuas luzes, quando não forem necessárias. Podes pensar como é que uma só pessoa poderá ajudar o mundo. No entanto, se todos contribuirmos, podemos auxiliar em muito a nossa casa, que é o planeta Terra. E como este, não há mais nenhum. Olá, nós hoje viemos apresentar o nosso trabalho sobre a Hora do Planeta. O que é a Hora do Planeta? A Hora do Planeta é um movimento anti-aquecimento global da WWF para mobilizar a sociedade em torno da luta contra o aquecimento global, realizada desde 2007. Num período de 60 minutos do último sábado de março de cada ano, governos, empresas e população de todo o mundo são convidados a apagar as luzes para mostrar a sua preocupação com o aquecimento global. No primeiro ano, apenas a cidade de Sydney participou. Já em 2008, o movimento contou com a participação de 50 milhões de pessoas, de 400 cidades em 35 países. Já em 2009, foram 3.922 cidades, em 88 países do globo.
Geradoras e transmissores de eletricidade criticam e condenam esta ação, já que os picos gerados tanto ao apagar ou acender simultaneamente milhões de lâmpadas poderiam provocar avarias nos geradores de eletricidade e causar um apagão. Outros criticam o facto da Hora do Planeta ser mais um exemplo de ativismo preguiçoso, em que os participantes apagariam as luzes apenas para se sentir bem e aliviar a sua consciência. Olá, nós somos um grupo da turma do Nono E e hoje o nosso objetivo é dar-vos a conhecer um pouco melhor sobre o que é a Hora da Terra. Então, este ano realiza-se a 15ª edição da Hora da Terra, no dia 27 de março, mas nos anos anteriores tem-se sempre celebrado no último sábado do mês de março. Este ano celebra-se entre as 8h30 e as 9h30 da noite e para poderem aderir e participar neste evento basta apagarem as luzes durante 60 minutos, ou seja, 1 hora. Os principais objetivos deste movimento são chamar a atenção à necessidade de adquirir hábitos que não prejudiquem o meio ambiente, lutar contra as alterações climáticas e lutar pela sobrevivência da Terra. Este movimento foi criado pela Worldwide Fund for Nature em 2007 em Sydney, na Austrália, e tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos ano após ano. Um dos principais objetivos também deste movimento é apelar às pessoas que ajudem a prevenir os seguintes temas. a biodiversidade. A biodiversidade, ou diversidade biológica, pode ser definida como a variedade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Quais são as consequências de não protegermos a biodiversidade? Vai haver um grande desequilíbrio entre todos os seres vivos, as mudanças climáticas e a extinção de espécies. Como podemos prevenir estas consequências? Podemos prevenir ao utilizarmos técnicas sustentáveis, como por exemplo, não utilizar produtos químicos nas plantações, porque estes produtos mais tarde vão emitir gases que vão degradar cada vez mais a nossa camada de ozono. E não introduzirmos espécies exóticas no meio ambiente, porque essas espécies exóticas acabam por gastar os recursos dos animais desse meio, levando assim à morte de muitos e à extinção dessa mesma espécie. Rios e oceanos. Os rios e oceanos, como nós sabemos, têm uma grande importância para nós, quer a nível ecológico, económico, político e até mesmo sociocultural, porque eles dão-nos alimentos, regulam o clima, dão-nos atividades de lazer, entre muitas outras. E hoje eu venho-vos falar sobre a poluição, que tem como consequências a destruição da biodiversidade, a poluição da cadeia alimentar, escassez de água potável, doenças e a mais preocupante, a mortalidade infantil. Mas, como é óbvio, nós podemos prevenir estas mesmas consequências, como, por exemplo, reduzir as emissões de dióxido de carbono para evitar o aquecimento terrestre e a acidificação dos oceanos, atenuar também o uso de pesticidas químicos e nutrientes nos cultivos agrícolas, diminuir e depurar as águas residuais de forma segura para que, além de não poluírem, possam também ser reutilizados para rega e também para produção de energia. Limitar também o uso de plásticos, porque depois eles acabam por flutuar nos rios e acabam por se transformar também em microplásticos, e por fim promover também a pesca sustentável para garantir assim a sobrevivência das espécies e para evitar o empobrecimento dos mares. Solos. Por que é importante termos um solo saudável e limpo? O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre, sendo muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra, assim como na água, no ar, na flora e na fauna, visto que dele retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. O solo possui importantes funções, desde o armazenamento, o escoamento e infiltração da água na superfície, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Quais são as maiores consequências se nós não protegermos os solos? Temos os piores cultivos, que depois mais tarde vão causar danos para a saúde, tanto para os humanos como para os outros seres, desaparecimento de espécies. E como é que nós podemos prevenir?
Podemos incentivar um modelo mais ecológico de indústria. Podemos consumir alimentos sustentáveis, por exemplo, hoje em dia nos supermercados já temos produtos biológicos, ou seja, que não levam pesticidas nem produtos químicos para se conservarem durante mais tempo. Depois podemos reciclar corretamente as pilhas e as baterias, em vez de simplesmente mandarmos para o chão, e não utilizar pesticidas nem produtos químicos. Ar. O ar é um fator importante para o bom funcionamento da Terra e ter um ar limpo. As principais consequências de se não tivermos um ar limpo é a poluição do ar, destruição da camada de ozono e da atmosfera, aumento das doenças respiratórias e cardiovasculares, e algumas maneiras de prevenir é evitando queimadas, incentivando a utilização de meios de transportes coletivos que não poluem, substituindo fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis por fontes limpas, como a energia hídrica, solar, eólica e outras que trazem menos impactos à atmosfera. Por isso, apelamos a todos que participem neste movimento, porque juntos conseguimos lutar pela sobrevivência da Terra. Posto isto, gostávamos de dizer também que podem utilizar as hashtags Hora do Planeta, hashtag Conectado no Planeta, hashtag Earth Hour ou hashtag Connect to Earth para poderem dar a conhecer a mais pessoas e apelar a mais pessoas para participarem neste evento tão importante. Obrigado. Esta foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e até à próxima. Até à próxima. Olá, hoje vou falar sobre a solidão. Espero que gostem. Todos nós nos sentimos sós às vezes, quando não temos ninguém que se sente connosco ao almoço, quando nos mudamos para uma nova cidade ou até mesmo quando ninguém tem tempo para nós aos fins de semana. Porém, nas últimas décadas, este sentimento ocasional tornou-se crónico para milhões. Vivemos no período mais conectado na história da humanidade e ainda assim sentimos-nos isolados em número sem precedentes. Ser solitário e estar a sós não é a mesma coisa. Podes estar em paz contigo próprio e odiar cada segundo que passes com os teus amigos. A solidão é uma experiência puramente subjetiva e individual. Se te sentes solitário, então és solitário. Um estereótipo comum é que a solidão apenas ocorre a pessoas que não se sabem comunicar ou se comportar perante outros. Contudo, estudos ao nível da população mostram que as capacidades sociais não fazem diferença praticamente nenhuma em adultos, no que diz respeito a conexões sociais. A solidão pode afetar qualquer pessoa. O dinheiro, a fama, o poder, as capacidades sociais, a personalidade maravilhosa, entre outras. Nada te pode proteger da solidão porque faz parte da tua biologia. A solidão é uma função corporal tal como a fome. A fome faz-te prestar atenção às tuas necessidades físicas. A solidão faz-te ter atenção às tuas necessidades sociais. O teu corpo preocupa-se com as tuas necessidades sociais porque, há milhões de anos atrás, era um bom indicador do quão provável era a tua sobrevivência. Ser social tornou-se parte da nossa biologia. Antigamente, nascíamos em um grupo de 50 a 150 pessoas, nos quais permanecíamos normalmente para o resto da vida. Obter calorias suficientes, permanecer seguro e quente ou cuidar da descendência era praticamente impossível de se fazer sozinho. Estar em grupo significava sobreviver, estar sozinho significava a morte. Era por isso crucial saber conviver com os outros. Para os teus ancestrais, a ameaça mais perigosa para a sobrevivência não era ser comido por um leão, mas sim não entender a configuração social do seu grupo e ser excluído. A maior parte das pessoas depara-se com a solidão crónica por acidente. Atinges a idade adulta e ficas preocupado com o trabalho, a universidade, o namoro e os filhos. Não há simplesmente tempo que chega. O sacrifício mais conveniente e fácil de fazer é o tempo dedicado aos amigos, até que acordas um dia e apercebes que te sentes isolado, que desejas relacionamentos próximos, mas é difícil encontrar relacionamentos próximos quando se é adulto, e por isso a solidão pode se tornar crónica.
Isso é mau porque somos biologicamente determinados a estar com outras pessoas. A solidão está entre as coisas menos saudáveis que os humanos podem experienciar. Se te sentes isolado, tenta fazer o teu melhor para desabafar com alguém. Não fiques calado, por favor. Esta foi a minha apresentação, espero que tenham gostado. As Casas de Hogwarts. Como algumas pessoas sabem, Hogwarts é a escola de magia da saga Harry Potter. E em Hogwarts os alunos são distribuídos pelas casas consoante as características que os definem, ou seja, pela sua personalidade. Os alunos são selecionados para a sua casa pelo chapéu selecionador, na cerimónia de boas-vindas no início de cada ano letivo. As casas de Hogwarts têm como objetivo receber e acolher bem todos os alunos da escola. Ao longo do ano, durante o período letivo, os alunos de cada casa permanecem juntos, nas aulas e nos dormitórios. Cada casa é uma equipa e tem como principal ambição receber a taça das casas no final do ano letivo. Mas, para isso, é necessário um grande esforço ao longo do ano para receber pontos, e estes são atribuídos consoante o empenho de cada casa nas aulas e nos desafios propostos, e, claro, consoante a parcialidade de alguns professores. Existem 4 casas em Hogwarts: Gryffindor, representada pelas cores vermelho e dourado, Hufflepuff, com as cores preto e amarelo, Ravenclaw, caracterizada pelas cores azul e bronze, e por fim, mas não menos importante, Slytherin, composto pelas cores verde e prateado. Cada casa tem um animal que representa as suas características. O leão é o animal dos Gryffindor, que representa coragem, bravura, determinação e lealdade. O símbolo dos Hufflepuff é um texugo, que indica dedicação, paciência, gentileza e justiça. A águia simboliza a casa Ravenclaw e representa sabedoria, criatividade, inteligência e aceitação. E o símbolo do Slytherin é uma serpente que indica astúcia, ambição, determinação e liderança. Para que os alunos sejam selecionados para as suas casas, devem possuir as características de um destes animais. O fundador da equipa Gryffindor é Godric Gryffindor. Quem deu origem aos Hufflepuff foi Helga Hufflepuff. A fundadora da equipa Ravenclaw é Rowena Ravenclaw. E quem criou a casa dos Slytherin foi Salazar Slytherin. Todas as equipas são rivais, mas os Gryffindor e os Slytherin têm uma rivalidade muito grande e, por vezes, pouco saudável. Os fundadores de ambas as casas eram grandes amigos, até que, ao fundarem a escola de magia com Helga e Rowena, entraram em desacordo sobre a admissão de alunos nascidos de pais muggles, pessoas que não acreditam em magia. Salazar Slytherin só queria feiticeiros de sangue puro, alunos de famílias feiticeiras. A partir daí, afastaram-se e iniciou-se uma rivalidade que dura até hoje. Cada casa tem um professor da escola como chefe. A chefe dos Gryffindor é a professora Minerva McGonagall, que ensina a transfiguração e que é vice-diretora da escola. A chefe dos Hufflepuff é a professora Pomona Sprout, que é herbologista. O chefe dos Ravenclaw é o professor Flitwick, que ensina feitiços e é maestro do coro. E o chefe dos Slytherin é o professor Severus Snape, que ensina poções. Alguns dos alunos que marcaram a história da casa Gryffindor foram Harry Potter, Hermione Granger, Ronald Weasley e Albus Dumbledore. Alguns dos alunos que mudaram o rumo da casa Hufflepuff foram Cedric Diggory, Nymphadora Tonks e Newton Scamander. Os alunos com maior relevância da casa Ravenclaw foram Luna Lovegood, Myrtle Warren e Gilderoy Lockhart. E alguns dos alunos mais revolucionários da casa Slytherin foram Draco Malfoy, Tom Riddle ou Lord Voldemort, que são a mesma pessoa, e Bellatrix Lestrange. Ao contrário daquilo que dizem, nenhuma casa é melhor ou mais importante que as outras. Apenas cada pessoa identifica a sua personalidade mais com uma casa do que com as outras. Ao longo dos anos, as pessoas lutam contra os rótulos das casas. Por exemplo, os Gryffindor não são os melhores só porque o Harry Potter e o Dumbledore faziam parte dessa casa. Os Hufflepuff não são ingênuos só porque são generosos. Os Ravenclaw não são nerds só porque são inteligentes.
e Slytherin não é a pior casa só porque os mais malvados feiticeiros bem-sucedidos da história pertenceram a ela. As casas foram criadas para que todas as pessoas se sintam bem, independentemente das suas características, mas não é isso que se vê. Mas é por isso que decidi apresentar este tema. Tudo bem que Hogwarts não é real, mas quantas vezes somos julgados no nosso A dia-a-dia história do pelas menino nossas viajante. qualidades ou defeitos? Era uma vez uma família numerosa que queria fazer uma viagem. A mãe, o pai e os 4 filhos estavam no cais da estação muito excitados. O filho mais novo era o que estava mais nervoso. Assim que chegou o comboio, o pai pegou nas malas e os filhos mais velhos pegaram na cesta das fatias de pão untadas com manteiga, nos sacos das laranjas, na garrafa de limonada e na máquina fotográfica. O filho mais novo só tinha que levar o seu ursinho. O comboio parou. As pessoas que chegaram saíram das carruagens. A família preparou-se para entrar. Mas o menino mais pequeno tinha desaparecido. Os irmãos mais velhos procuraram-no por todo o lado. Na escada junto ao vendedor de jornais, na máquina de chocolates, atrás do carrinho porta-bagagens e até debaixo de um banco. O filho mais novo não estava em lado nenhum. A mãe perguntou a toda a gente e o pai até ao maquinista do comboio perguntou. Ninguém tinha visto o menino mais pequeno. De repente, alguém bateu na janela no comboio e exclamou: "Por que é que não entram? É o menino mais pequeno, já estava no comboio." Todos riram e eles entraram rapidamente com todas as coisas. O comboio pôde, por fim, partir. A história do camelo esperto. Era uma vez um homem que roubou um camelo e partiu a cavalo nele. Ao princípio ninguém deu conta porque estavam todos a dormir. O homem atravessou o deserto montado no camelo. Estava muito calor no deserto e o homem tinha sono. Montou a sua tenda e deitou-se à sombra. Então o camelo teve uma ideia e também se foi deitar na tenda. O homem deu um grito de medo. O camelo ocupava a tenda toda. O homem não conseguia sair porque aquele gigantesco animal tapava a entrada. O homem ficou prisioneiro na sua própria tenda, esperneando e chorando. Mas isso era igual para o camelo. Ficou imóvel como uma pedra e esperou pela chegada de pessoas. Estas já tinham começado a procurar o camelo e conseguiam ouvir o alvoroço ao longe. Então deram uma tareia ao homem e afugentaram-no. Ao camelo deram açúcar e elogiaram-no por ser um camelo tão esperto. Era uma vez um hamster que encontrou um campo cheio de deliciosos grãos. Encheu bem a boca, correu para sua toca e cuspiu os grãos para sua despensa. Assim, fez o mesmo caminho 10 vezes, até que a sua despensa ficou cheia e o hamster cansado. Mas pensou, uma despensa cheia de grãos é muito bom, mas 2 é muito melhor. Rapidamente escavou outra despensa, fez outra vez o mesmo caminho e foi trazendo grãos e mais grãos. Também essa despensa ficou cheia e o hamster estava tão cansado que quase já não podia andar. Mas pensou, 2 despensas é bom, mas 3 é muito melhor. Assim, voltou a cavar uma despensa e foi trazendo grãos e mais grãos. Quando a terceira despensa ficou cheia, ainda havia muitos grãos no campo. O hamster queria-os, todos, mas já agora não era capaz de escavar mais. Estava demasiado cansado. Assim, levou os últimos grãos para o quarto. Em breve, chegou o inverno. Todos os hamsters foram dormir para suas tocas. Só que este hamster não conseguia dormir. Estava metido entre seus grãos até o pescoço.